Bem, iniciando oficialmente o episódio número 5 do nosso Raio-X da Questão Challenge, o desafio das 2.997 questões, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos, em que a gente vai revisar milhares, literalmente milhares de questões de direito administrativo, para não ficar nada de lacuna nos seus conhecimentos, nada que você não tenha visto em matéria de concurso público da disciplina Direito Administrativo e Legislação Administrativa. Se eventualmente você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like, acione o sininho, deixe o seu comentário no vídeo, porque a gente já vai iniciar. Deixa eu só ajustar minha caneta mágica aqui, para ela pegar beleza. Pronto. Aqui, vamos testar aqui. Raio-X Challenge, episódio número 5. Lá vai. Muito bem. Questão número 46. Estamos numa sequência, não é isso? Se você não pegou o material de apoio está aí permanentemente no link na descrição desse vídeo. Pega o material, porque nós vamos para a questão 46 agora. A questão 46 diz o seguinte: julgue o item relativo à corregedoria e ao direito disciplinar. E o item diz: servidor público que deixa de cumprir ordem de superior por entender ser ilegal, é indispensável que haja o flagrante descumprimento da lei na emissão do ato superior, e não somente suspeita de ilegalidade. Está correto. Olha, para que você, servidor, de forma lícita e legítima, se recuse a cumprir uma ordem de um superior hierárquico, essa ordem tem de ser manifestamente ilegal, flagrantemente ilegal. Não é só uma mera suspeita, uma mera dúvida. Tem de ser inequívoca a ilegalidade dessa ordem. Então, quando ele diz, servidor que deixa de cumprir ordem de superior por entender ilegal, é indispensável que haja flagrante, inquestionável descumprimento da lei na emissão do ato do superior, e não somente uma suspeita de ilegalidade. Por quê? Porque deixar de cumprir ordem de um superior que não seja flagrantemente ilegal, deixar de cumprir ordem que seja só aparentemente ilegal, isso é insubordinação grave, pode causar até demissão. Então, o servidor só está autorizado a se recusar, não só autorizado, mas ele deve se recusar a cumprir ordem que seja manifestamente, flagrantemente ilegal. Então, isso aí você vai encontrar lá no artigo 116 da Lei 8.112, lá nos incisos. Leia sempre esse artigo 116 da Lei 8.112. Questão número 47. A questão 47, o enunciado diz: no que tange aos afastamentos do serviço público pelo policial rodoviário federal, julgue o item seguinte. O item diz: a prorrogação de 60 dias da licença à polícia rodoviária gestante somente será devida se requerida até o final do 3º mês após o parto. Este item está errado. A pergunta é, que pergunta eu faria? Até quando deve ser feito o pedido de prorrogação da licença à gestante ou lactante? Bom, aqui está dizendo que é até o final do 3º mês. Não. É assim, olha, vou até colocar em outra cor. Vai colocar o seguinte: ela tem de fazer o pedido até o final do 1º mês a contar
do parto ou do início da licença. Então veja o seguinte: ocorrendo o parto, imediatamente inicia-se a licença à gestante. Aí, a prorrogação por mais 60 dias, então nós estamos falando o quê? A licença tem 120 dias, ela pode pedir uma prorrogação por mais 60 dias. Essa prorrogação por mais 60, se for requerida, ela não pode ser negada, mas tem um prazo para requerer. O prazo que está na lei é até o final do primeiro mês a contar do parto. Ou a contar de quê? A contar da licença, porque ela pode ter tirado a licença, o gozo da licença, um pouco antes de dar à luz do parto. Mas, para fins de lei, a contar do parto é o primeiro mês e não o terceiro mês. Lembrando que a autoridade competente não pode negar essa prorrogação. Essa prorrogação é um direito subjetivo da servidora gestante lactante e é um ato vinculado. Havendo requerimento, a autoridade competente não pode negar. Beleza. Vamos para a questão número 48. Questão número 48. Questão 48 diz: a respeito do controle sobre o material e o patrimônio, julgue o item a seguir. E o item diz: o policial rodoviário federal poderá ser chamado à responsabilidade pelo dano que culposamente causar à viatura, em circunstância que essa não esteja sob a responsabilidade dele. Então veja, o policial rodoviário federal pode ser chamado à responsabilidade pelo dano que culposamente causar à viatura, em circunstância que essa não esteja sob a responsabilidade dele. Certo, errado ou oxe? E aí? Pode ou não pode ser chamado a essa responsabilidade? Olha, ele causou um dano culposamente à viatura, em circunstância que esta não esteja sobre a responsabilidade dele. Pode ou não pode? Olha, suponhamos que você tenha dois policiais, o P1 e o P2. Suponhamos que a viatura estivesse sob a responsabilidade do P2. Ele estava com a responsabilidade da viatura. E lá na operação, o P1, de forma negligente, permite disparar a arma e acertar o para-brisa da viatura que estava sob a responsabilidade do P2. Então, olha o que está dizendo. O policial rodoviário federal poderá ser chamado à responsabilidade pelo dano que culposamente causar a viatura em circunstância que essa, ou seja, a viatura, não esteja sob a responsabilidade dele. Ou seja, quem estava com a responsabilidade conduzindo aquela viatura era o P2. O P1 estava numa outra viatura. Só que lá na operação na rodovia, quando eles pararam, por culpa, negligência do P1, ele deixou disparar a arma que acabou acertando o para-brisa da viatura 2, que não estava na responsabilidade dele. Estava na responsabilidade do P2. Mas este policial vai ser responsabilizado? Sim. Então, 48, o item é correto. Este item é uma pegadinha de interpretação. Coloca aí nos comentários quem ficou balançado ou quem erraria esse item. Coloca aí nos comentários. Ele foi uma casca de banana. Ele induziu você a pensar uma coisa, mas na verdade era outra. Bacana? O segredo está aqui no culposamente. Ele causou o dano culposamente. Ele deu causa aqui lá. Se a viatura estava ou não sob a responsabilidade dele, aí é outra coisa. Mas ele causou prejuízo. Beleza. Então, questão número 48,
Está correto o gabarito. Prosseguindo. Questão número 49. Questão 49 é uma questão de múltipla escolha. Olha a famosa banca, a banca VUNESP, Prefeitura de Morro Agudo. Professor, concurso de prefeitura, coisinha fácil. Isso aí. Traga para cá umas questões mais complexas. Vamos ver? Vamos ver se a gente passaria nessa questão? Vamos lá. 49. O enunciado diz o seguinte: a respeito das entidades que podem compor a administração pública, é correto afirmar que as autarquias são órgãos públicos criados por lei? Não. Autarquias são entidades administrativas criadas por lei nos termos do artigo 37, inciso 19 da CF, e tem personalidade jurídica própria e autônoma em relação ao ente federativo que a criou. Não tem a natureza de órgão. Então, a letra A não pode ser. A letra A a gente já descarta. Não é órgão. Letra B. As autarquias estão sujeitas a controle hierárquico do ente que as criou. Está errado. Inclusive, hoje eu postei no meu perfil no Instagram uma daquelas pílulas de revisão que trata justamente disso. O controle que a administração direta, o Ministério Supervisor, o órgão supervisor, realiza em relação às autarquias, fundações, é um controle finalístico, também chamado tutela. Não é um controle hierárquico. Por quê? Porque elas não estão hierarquicamente subordinadas ao órgão supervisor, ao Ministério Supervisor na administração direta. Então vejam que a questão 49, na letra B, está errada. Letra C. As fundações públicas poderão ter natureza de direito privado. Está correto. Fundação pública, ela pode ter natureza de direito público. São as chamadas fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. O próprio Supremo Tribunal Federal diz que elas são criadas da mesma forma que se criam as autarquias. Agora, podem ser criadas as fundações públicas de direito privado. Elas são constituídas por um ente federativo, União, Estados, DF, municípios, mas o regime jurídico predominante delas é o regime jurídico de direito privado. Fundação Zerbini, Fundação Padre Anchieta, tem alguns exemplos. Beleza? Então, letra C está correta. Para confirmar o gabarito, letra D. As empresas públicas deverão ser constituídas pela forma de sociedade anônima. Não. Empresas públicas, elas podem adotar qualquer modelo societário, limitada, SA, comandita simples, comandita por ações. Então, as empresas públicas do Estado podem ser criadas sob qualquer forma ou modelo societário. Quem só pode ser criado na forma de SA, de sociedade anônima, são as sociedades de economia mista. Então, aqui está errado. Aí. E isso aqui, inclusive, você vai encontrar onde? Você vai encontrar no artigo 5º do Decreto-Lei 200 de 67. Artigo 5º do Decreto-Lei 200 de 67. E a letra E diz o seguinte: empresas estatais são criadas por meio de lei específica, sendo desnecessário o registro dos atos constitutivos. Não. Empresas estatais, você vai ter lei autorizativa. Mais ato administrativo constitutivo, é um decreto. Decreto do Executivo. Mais registro. Registro na junta comercial. No RPEM lá. Tudo bem? Então, questão 49, gabarito, letra C. Coloca para mim nos comentários. Por ser um concurso de prefeitura essa que nós vimos aí, que vocês pesquisaram, tem mais ou menos uns 32, 35 mil habitantes.
O que vocês acham do nível dessa questão? Não é difícil, mas também não é de se jogar fora. Vamos lá. Questão número 50. Questão número 50. A questão 50, o enunciado diz: assinale a alternativa correta a respeito do conceito de administração pública. E aí a letra A diz: o conceito de administração pública confunde-se com o poder executivo, pois a função administrativa é típica desse poder. O que a letra A está dizendo? Que a administração pública significa apenas o poder executivo. Da maneira como está na letra A estrutura do poder judiciário com seus servidores, a estrutura do legislativo com seus servidores, não se encaixariam no conceito de administração pública. Está errado. A administração pública é o conjunto dos órgãos, agentes e entidades dos três poderes, incluindo a estrutura da administração indireta. Então, está errado. Está errado. Letra B. A expressão administração pública em sentido formal, é o mesmo que sentido subjetivo, coloque aí, designa o conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício da função administrativa, entendida esta como a atividade consistente na defesa concreta do interesse público. Letra B, o gabarito está correto. Vou te fazer um esquema aqui agora. Olha, todas as bancas examinadoras possuem um verdadeiro fetiche por esse tema. Qual é o tema? Vamos colocar aí. Conceito de administração pública. Beleza. E esse conceito de administração pública, ele pode ser, letra A, em sentido subjetivo, também chamado de orgânico, também chamado de formal, são sinônimos. E o outro sentido é em sentido objetivo, também chamado de material, também chamado de funcional. Beleza. Tranquilo. Olha, todas as vezes que você for conceituar qualquer coisa nesse mundo e essa conceituação for do ponto de vista subjetivo, orgânico ou formal, o foco do conceito está, vamos trocar aqui a nossa cor, o foco do conceito está em quem? Ou seja, esse conceito ele é definidor do quem. Quem executa a tarefa, quem realizou. Ou seja, o foco está no sujeito da ação e não na atividade ou no objeto. Então, a administração pública, do ponto de vista subjetivo, a gente está perguntando quem é que desempenha a tarefa administrativa. São os órgãos, os agentes e as entidades dos três poderes. Agora, quando o sentido é objetivo, a gente está perguntando o quê? Ou seja, o que é feito ou em relação a que é feito, não a quem. Então, a administração pública em sentido objetivo são as atividades desempenhadas pelo poder público ou por quem o represente
atividades desempenhadas para concretizar materialmente o interesse da coletividade, o interesse público. Tudo bem? Bom, feito isso, a gente volta aqui na nossa letra B só para reforçar a expressão administração pública em sentido formal, ou seja, sentido subjetivo, a gente quer saber o quem. Essa expressão designa o conjunto dos órgãos, é o quem, dos agentes estatais no exercício da função administrativa. Perfeito. Entendida esta, ou seja, a função administrativa, como a atividade consistente na defesa concreta do interesse público. Letra B, correto, gabarito tranquilo. Para confirmar o gabarito, a gente vai para a letra C. A expressão administração pública em sentido orgânico. Sentido orgânico é o mesmo que subjetivo. Designa a função, não. Quem designa a função em si, a tarefa em si, a atividade em si, é o sentido objetivo, também chamado material. Não é o sentido orgânico. Então, designa a função administrativa entendida como a atividade consistente na defesa concreta do interesse público. A parte final está correta, mas não é a função administrativa. Está errado. Letra D. O conceito de administração pública não se confunde com o do Poder Executivo. Perfeito. Pois a função administrativa pode ser exercida de forma atípica pelo Poder Legislativo, mas não pelo Poder Judiciário. Olha a parte final. A função administrativa ela é tipicamente exercida pelo Poder Executivo. Agora, de maneira atípica, a função administrativa também é exercida atipicamente no Legislativo e no Judiciário. Quando o Judiciário realiza concurso, nomeia servidores, avalia estágio probatório, instaura PAD, concede férias, tudo isso é o Judiciário atipicamente desempenhando a função administrativa que não é a função típica dele, mas ele também desempenha. Então, letra D está errada. E letra E, a administração pública em sentido material. Sentido material é sentido subjetivo ou objetivo? Não, aqui o material é sentido objetivo. Corresponde à atividade consistente na defesa concreta do interesse público e confunde com a função de governo. Não, a função de governo é a função de comando, a função de natureza política. Iniciativa de projeto de leis, aprovação de leis, concessão ou negativa de extradição e por aí vai. Então, de fato, gabarito é letra B. O que eu recomendo? Não só essa questão da VUNESP, mas questões do SEBRASP, FGV, FCC, as diversas bancas exigem de você que você domine o seguinte. Essas expressões são sinônimas e elas variadamente aparecem em prova, e essas expressões são sinônimas e elas são variadamente presentes em prova. Quando for no sentido subjetivo, você pergunta o quem, e no sentido objetivo, pergunta o quê. Feito isso, a gente avança para a questão número 51. Eita, que a letra ficou miúda. Coloca nos comentários. Professor, não estou enxergando a letrinha miúda. 51. O cidadão fulano estava atrasado para uma importante reunião de trabalho. Ao chegar ao local, não encontrou nenhuma vaga livre para estacionar. Não podendo esperar mais, decidiu deixar seu carro estacionado na porta de entrada de ambulâncias de um hospital municipal, impedindo que os veículos pudessem sair para prestar socorro à população. Diante dessa situação, fulano foi multado e seu carro foi guinchado. Com base na situação descrita e na legislação nacional, é correto afirmar com relação aos atos administrativos. Se você vem se preparando adequadamente para concurso, quando você lê essa questão, naturalmente você identifica aí qual o poder administrativo? Poder hierárquico? Poder discricionário? Poder vinculado? Poder regulamentar ou poder de polícia?
fica evidente que nós estamos dentro de um contexto do poder de polícia. Pode ser que o assunto nem seja esse, mas quando você lê uma história como essa, aí no enunciado do 51, é importante que você automaticamente já encaixe isso no poder de polícia. E aí a letra A diz o seguinte, olha, a administração pública tem, no caso, o poder de guinchar o carro de fulano sem prévia intervenção judicial, dada a urgência da medida. Neste caso, o ato administrativo possui o atributo da exigibilidade, segundo o qual o poder público pode aplicar meios diretos de execução dos atos administrativos. Gente, exigibilidade é uma forma de auto-executar sem tocar na coisa, sem tocar na pessoa. Então, aqui neste caso, guinchar o veículo seria a executoriedade, não é a exigibilidade. A exigibilidade é usar meios indiretos, meios de coação para forçar. Então, aqui o correto seria o quê? Executoriedade. Professor, se em vez de ter falado exigibilidade, ele tivesse falado autoexecutoriedade, o item ficaria correto? Ficaria. Porque aí ele teria falado o gênero, e nesse gênero compreende exigibilidade e a executoriedade. Mas quando ele fala claramente exigibilidade, esta prerrogativa de guinchar o veículo da saída das ambulâncias, isso não é exigibilidade, isso é colocar a mão na massa diretamente e arrancar a obstrução dali. Então, estou falando de executoriedade, ou então eu falaria o gênero, autoexecutoriedade. Letra B. Letra B de bola. Caso fulano queira questionar a multa aplicada, caberá a ele comprovar que seu carro não estava parado em local proibido. Isso decorre da presunção de legalidade dos atos administrativos, segundo o qual se presumem verdadeiros os fatos relatados pela administração na prática do ato. Olha, questão capciosa. Olha, quando se fala presunção de legitimidade, presunção de legitimidade é um dos atributos dos atos administrativos. Presunção de legitimidade é o gênero que compreende a presunção de legalidade, a presunção de conformidade com a lei e a presunção de veracidade, a presunção de que os fatos apresentados pela administração são verdadeiros. Então, a letra B falou presunção de legalidade. Presunção de legalidade não significa presumir que os fatos apresentados pela administração sejam verdadeiros. Presunção de legalidade significa presumir que o ato praticado observou o que expressamente dizia a lei. Então, por isso, a letra B está errada. Se ele tivesse falado presunção de legitimidade, que é o gênero, aí estaria correto. Vejam o nível dessa prova. O Unesp não é brincadeira. Vamos lá. Letra C. Na letra C, diz o seguinte. Caso fulano queira buscar a anulação, da multa, por não ter ela sido aplicada conforme os procedimentos adequados, caberá a ele provar o descumprimento da lei. Isso decorre da autoexecutoriedade. Olha, esse negócio de que o destinatário do ato da multa é quem tem o ônus de comprovar que a multa foi aplicada em desacordo com a lei, isso é o que se chama de inversão do ônus da prova. O que eu quero que você anote aí? Inversão do ônus da prova para o destinatário do ato é uma decorrência única e exclusiva da presunção de legitimidade, não é da executoriedade. Então, inversão do ônus da prova é um desdobramento da presunção de legitimidade.
Por isso, letra C está errada. Letra C está errada. Letra D. A administração pública poderá impor a multa e cobrá-la de fulano, independentemente de sua vontade ou de intervenção judicial. Isso decorre dos atributos da imperatividade, que pode impor a multa, e exigibilidade, que pode cobrá-la na justiça ou cobrá-la por meio de coação, porque se você não pagar as multas, não vai ter o licenciamento, o seu carro pode ser apreendido. Então está perfeito. A imposição da obrigação pecuniária de pagamento oriundo da multa vem da imperatividade. A cobrança indireta, sem meter a mão na carteira, sem descontar da conta bancária, aí é a exigibilidade. Multa não tem executoriedade. Então, letra D está correta. Para confirmar o gabarito, letra E. A administração pública somente poderá ter guinchado o cargo de fulano caso houvesse expressa autorização legal da situação, mencionando inclusive a rua e o horário da medida. Não, então veja só, ele está dizendo que para guinchar tinha que ter uma lei dizendo o horário e a rua que pode guinchar. Não, uma loucura isso aqui. Está fora dessa competência, dessa prerrogativa. Então, gabarito, letra D de doido. Coloca aí nos comentários o que vocês estão achando da Prefeitura de Morro Agudo e da banca VUNESP para o seu concurso. Questão número 52. Questão 52. Na questão 52, nós temos o seguinte. O servidor público cicrano, subordinado ao servidor fulano, tomou ciência de que este estava se apropriando de dinheiro de que tinha posse em razão do seu cargo. Então, vamos definir aqui. Quem é que estava metendo a mão no dinheiro? Olha, cicrano, subordinado ao servidor fulano, tomou ciência de que este, então, cicrano é o quê? É o subordinado. Mas o cicrano percebeu que o fulano, que é o chefe dele, estava metendo a mão no dinheiro. Diante disso, levou tais fatos ao conhecimento do chefe do departamento, ao chefão dos dois, que informou que não seria possível instaurar processo administrativo disciplinar contra fulano, pois este já fora absolvido por falta de provas na seara criminal. Ele está querendo saber o seguinte: a absolvição criminal por falta de provas impede o processo e a condenação na seara administrativa? Isso aí é o que está no artigo 126 da Lei 8.112/90. Inclusive, para quem tiver interesse aí, recomenda receita para os amigos e inimigos. Aqui na descrição do vídeo tem o link aí do meu curso exclusivo de 8.112, que é daquele modelo, aquele nível. É para não errar nada. Para sofrer mesmo. Confira aí depois na descrição do vídeo o link. Beleza? Bom, a respeito do caso descrito, é correto afirmar, com base na legislação nacional, que, letra A, vamos lá, letra A. Caso fulano tivesse sido condenado na seara criminal, ele também não poderia ser processado administrativamente pelos mesmos fatos, em atenção ao princípio do non bis in idem. Não dupla punição. Está errado. Grave aí, artigo 125 e artigo 126 da Lei 8.112. Quem está fazendo o curso comigo de 8.112 vai perceber, e eu vou mostrar com as questões, que esses dois artigos são top of mind. Eles certamente, esses dois artigos estão entre os 5 mais cobrados em prova de concurso de todos os tempos. Todas as bancas. E nesses dois artigos a gente extrai a seguinte informação. Em razão de uma única conduta, uma mesma conduta, o servidor pode ser responsabilizado na esfera administrativa, civil e criminal. E as instâncias são independentes entre si, é o que diz o 126. E a única exceção ou as únicas exceções são
a absolvição criminal por negativa de autoria ou por inexistência do fato, só esse tipo de absolvição criminal por inexistência de fato ou negativa de autoria vai impedir ou desfazer a condenação nas outras instâncias, administrativa e civil. Então, aqui a letra A diz, se fulano tivesse sido condenado, ele também não poderia ser processado? Grava uma coisa. A condenação na esfera criminal não impacta nas outras esferas. Letra A está errada. Letra B. A informação dada pelo chefe de departamento está correta. E fulano também não poderia ter sido processado administrativamente caso tivesse sido reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição. Olha, é o seguinte, a informação prestada está errada. A absolvição criminal por falta de provas não impacta nas outras esferas. Mas a parte final deste item B está errado. Ela está certo. Por quê? Porque a prescrição impede a punição. Então, caso tivesse sido reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, se tivesse ocorrido a prescrição no criminal e também no administrativo, porque pode prescrever no criminal sem prescrever no administrativo. Se prescrever no administrativo, ele está isento de punição. E as prescrições também correm de forma independente, autônomas. Então, letra B, 51, letra B, 52, letra B está errada. Letra C. A informação dada pelo chefe do departamento está incorreta. Realmente, está incorreta. Pois a responsabilidade administrativa do servidor somente é afastada em caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Perfeito. Esse é o gabarito e esse aqui é o artigo 126 da Lei 8.112. Prosseguindo. Para confirmar o gabarito, letra D. Cicrano é o subordinado que percebeu que o chefe dele estava metendo mão no dinheiro público. Cicrano poderia ser responsabilizado por ter dado ciência ao chefe do departamento a respeito dos fatos praticados por fulano, pois tal atitude representa violação do poder hierárquico. Tal atitude representa violação do poder hierárquico. Anota aí, está errado. Está errado porque entre os deveres do servidor está representar ao superior hierárquico ilicitudes cometidas pelo seu chefe. E aí eu quero que você anote aí exatamente onde você vai achar isso. Artigo 116 da Lei 8.112/90. Para finalizar a nossa questão 52, vai anotar o seguinte. Fulano não poderia ser processado administrativamente. Fulano é o chefe que estava metendo a mão, lembra? Ele não poderia ser processado administrativamente caso tivesse cometido crime de peculato culposo, pois a responsabilidade civil do servidor público somente decorre de atos comissivos. Se eu não me engano, lá no artigo 122, ou é o 122 ou é o 123 da Lei 8.112, diz que a responsabilização do agente por atos irregulares é tanto na forma comissiva, ação, como na forma omissiva, omissão. Então, ele responde dos dois jeitos. Dá uma olhada depois no artigo 122 e 123 da Lei 8.112/90. Beleza. Prosseguindo, questão número 53. Questão número 53. Lá vamos nós. Questão 53, o enunciado diz: o servidor público cicrano, subordinado ao servidor fulano, é o mesmo enunciado. Aí ele diz: a respeito do caso escrito, é correto afirmar com base na legislação nacional que... uma questão repetida, mas credo. Olha só, vou confirmar aqui um detalhe. Meu Deus do céu, vou ter que matar o estagiário. Sou eu mesmo. É isso mesmo. Repetida.
Que tragédia. E eu tenho certeza que se eu fizer de novo, tem gente que faz a mesma questão repetida e erra. Acerta uma e erra outra. Chama esquizofrenia isso aí. Chama esquizofrenia. Muito bem. Então essa aqui está repetida. Assim, a gente vai ter que, em vez de fazer 2.997, 2.998, porque teve uma aqui que não valeu, a gente vai ter que compensar uma mais lá na frente. Lá no final de tudo a gente encaixa mais uma. O professor está botando questão repetida para chegar mais rápido. Não, não é assim. Beleza. Então, agora 21 horas e 46 minutos. Por hoje já está bom. Eu quero que você coloque nos comentários o seguinte. Quantas perguntas você fez aí no seu rascunho para você mesmo, para que você dê uma olhadinha depois, porque sentiu um certo desconforto. Coloca aí nos comentários se você sentiu um certo desconforto com as questões de hoje. Se não sentiu o desconforto, maravilha, significa que só revisamos e estamos bem. Coloca aí nos comentários. Como é que foi? O Tolosco IT diz assim, ó, manda salve para minha irmã Deide Costa. É Deide ou Deise? Se for Deide Costa, aí o teu alô tá garantido. Beleza. A Bila falou, questão 51 foi o O. Olha, quando eu estou fazendo esse tipo de estudo, e é o tipo de estudo que eu faço para quando eu estou estudando no concurso, quando eu encontro uma questão que eu não sei, eu fico feliz. Então, eu estou fazendo questão, fazendo. Encontrei uma dos... Porque mais eu encontrar questões que eu não estou dominando, ou seja, mais eficiente foi a minha busca, a minha garimpagem dos temas que eu preciso melhorar. Pior seria se as questões não tivessem me mostrando. Bacana? Por isso que a gente tem que ampliar o leque das questões. Fala, professor, mas se você estivesse sabendo tudo, não é ótimo? É maravilha, mas isso aí é o mundo ideal. Isso é o mundo ideal, bacana? Leva muitos anos como eu só fazendo administrativo para eu chegar nesse nível, bacana? Nas outras disciplinas eu não tô com essa Coca-Cola toda não, tô bem. Mas aí eu faço lá umas 20 questões, 2, 3 tiveram dificuldade, ótimo. Significa que essas que eu não soube foi a alta lucratividade do tempo que eu investi naquele estudo. Porque eu saí dali com algo concreto que pode melhorar o meu desempenho numa prova futura. Porque eu vou correr atrás de compensar essa falha no meu conhecimento. Então, olhem as questões por essa perspectiva. Quem já está comigo no raio-x da questão, não fica mais de mimimi quando erra. Fica feliz de saber que ganhou uma oportunidade agora de melhorar até o dia da sua prova. O quanto antes você detectar isso aí, melhor. E aí a gente continua, os temas vão se repetindo e você vai melhorando. Eu não tive dificuldade nenhuma. Ótimo, serviu de revisão. Serviu para garantir a você, com toda certeza, que se você não teve dificuldade nenhuma, você está indo muito bem, é continuar. Bacana? Então, de um jeito ou de outro, a notícia é boa. De um jeito ou de outro, a notícia é boa. Talvez não seja a notícia sonhada, mas que a notícia é sempre boa, é. Acertou tudo, não teve dificuldade, nenhum tópico, nenhum assunto, nenhum conceito, maravilha. Cientificamente está comprovado que você está bem dentro das questões. Teve uma dificuldade com um ou outro tema, ou até com tudo, não tem problema. Está mostrando onde você tem de ajustar o seu estudo. E é assim que é o nosso objetivo aqui ao longo dessa saga imensa de questões. Beleza. Célio Liberato diz, os atributos dos atos administrativos são sensíveis quando são usados nas questões. São mesmo. Ângelo falou assim, vou começar a fazer concurso pelo interior. Ângelo, você fala brincando, mas eu não estou falando do super interior, mas se você pegar, por exemplo, Ribeirão Preto, você pegar Marília, Londrina, Maringá, Cascavel, Uberlândia, Uberaba, cidades de porte médio para fazer procurador do município é show. A remuneração é boa, tem participação em 100% dos honorários de sucumbência, ainda pode advogar, é viver como rei, é viver como rei. Beleza? Muito bem. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Faço aquele pedido, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe um comentário no vídeo. Recomenda aí para os amigos e inimigos. Quem tiver curiosidade, tem o link aí dos cursos exclusivos que estão saindo aí. E se você puder compartilhar esse trabalho que eu faço aqui com os amigos, lembrando que as aulas da semana elas estão ficando disponíveis no canal até domingo, meia-noite. Aquele mesmo esquema.
Tem 4 aulas na semana, essas 4 aulas ficam disponíveis até domingo à meia-noite, então recomende aos amigos, chame as pessoas para estudarem, para mudarem de vida, para sair da preguiça, fazer aquele esforço adicional e conquistarem o sonho do cargo público, que é possível sim. Bacana, não é fácil, mas é possível. Beleza. Valeu, muito obrigado, tchau, tchau, boa noite.